Há muitos textos curtos de que eu gosto muito e que eu não ouço falar muito a respeito. Nesses vídeos de YouTube, em conteúdos literários, são textos deixados um pouco de lado. Ou porque o autor tem outros textos mais importantes, mais estudados, mais relevantes, ou porque o próprio autor não é muito conhecido. Então a minha ideia aqui é fazer um conjunto de coletâneas de textos que marcaram muito a minha vida, que podem entrar aí facilmente para o rol dos textos, e aqui inclui ensaio, novela, conto, que foram muito relevantes para minha vida e que são os meus preferidos. Entrariam aí facilmente numa lista de livros preferidos, livros entre aspas, né? Textos ficcionais preferidos. Apesar de que um deles aqui não é ficcional, é um ensaio, né? Mas são textos, assim, muito importantes, muito interessantes de se conhecer. Então a ideia é ter uma lista com textos mais curtos que sirvam de recomendação aí para leituras que, mesmo sendo curtinhas, vão ficar por muito tempo. Você pensa, questiona muita coisa a partir dessas leituras. Então vamos lá. A primeira que eu queria comentar, aqui não há nenhuma ordem de preferência, então eu vou começar por um texto que eu acho muito bonito, que é um conto do Thomas Mann, que tá nessa coletânea de contos que sai pela Companhia das Letras, né, do Thomas Mann, e é o último conto, que se chama Um Homem e Seu Cão, um Idílio. Ele é um texto grande, é um conto grande, ele vai aqui da página 317 até a 400 e pouquinho. Então é um texto maior. Eu acho que poderia até talvez ser intitulado uma novela, não sei. E esse texto, Um Homem e Seu Cão, um Idílio, ele trata da relação de um homem com o seu cachorro. O Thomas Mann, pelo que eu saiba, pelo que eu me recordo de ter lido quando li a respeito dessa coletânea, ele gosta muito de cães. Então tem uma foto aqui, ó, dele com o cachorro dele, que é um pastor alemão, eu acho. Não sei muito bem, mas eu acredito que é um pastor alemão. Então ele gostava muito de cachorros e de cachorro de grande porte. Tanto é que o personagem principal desse conto, novela, também tem um cachorro de porte grande, cachorro de caça, eu acredito eu que era isso, um cachorro de caça. Então esse cachorro tinha uma serventia, ele foi adquirido. Se eu não me engano, no conto tem a raça desse cachorro. E ele foi adquirido por um motivo, né? Pra proteção da casa e pra caça junto desse personagem principal que vivia num ambiente muito, muito frio. Então eram daqueles cachorros, né, que são mais adaptados ao frio. Por que esse conto é interessante? Ele é muito simples, muito singelo, assim. Ele conta o dia a dia desse homem com esse cachorro. Então, o que eles fazem juntos, às vezes algumas encrencas em que o cachorro se mete. Quando o cachorro, uma vez, adoece, e aí ele precisa tratar esse cachorro, cuidar desse cachorro. Mas o que eu acho mais bonito nesse conto é a maneira como se relaciona o homem com esse cachorro. É uma maneira muito diferente de nós vermos, nós pessoas que vivemos na cidade e tal, que normalmente temos animais dentro de um espaço privado e animais mais pra se divertir com eles, pra ter como companhia, etc. Não são necessariamente para fazer algo, né, para proteger, para fazer algum serviço, né, no nosso lugar. Não é isso que a gente quer quando a gente vai atrás de um cachorro. Então aqui é uma relação muito diferente daquilo com o qual a gente está acostumado, que é aquela relação do cachorro bem domesticado, assim, num ambiente bem doméstico, com seus instintos quase que adormecidos. Eu sei que é muito comum a gente ver isso nas grandes cidades, as pessoas vivem em apartamento e tem cachorro nesses apartamentos, então é tudo muito mais humanizado, podemos dizer assim, né? Alguns adestradores ou pessoas que trabalham nessa área, veterinários, médicos veterinários, falam até dos malefícios, né, de se humanizar um cachorro. Então aqui existe uma relação que não é de maneira alguma desse tipo. Tanto é que em alguns momentos você fica um pouco revoltado, assim, com o personagem. Às vezes você fica se questionando
se ele gosta desse cachorro ou não, porque alguns tratamentos são bem ríspidos. A gente não tá acostumado a isso. Só que quando mais pro final o cachorro adoece e ele precisa cuidar desse cachorro, você percebe que ele realmente gosta do cachorro. É porque aquela maneira de tratar é a maneira de tratar um cão de caça, um cão para proteção da casa. Então, o que é mais bonito nesse conto ele é simples, ele é singelo, mas ele mostra a relação entre duas espécies completamente diferentes, em que há um respeito mútuo, né? O personagem principal respeita a natureza canina do cachorro que ele tem. Então ele respeita essa natureza e esse respeito é o que torna esse texto assim mais bonito, de você ficar refletindo sobre, enfim, a maneira como nós tratamos os animais. Às vezes até a gente trata bem um animal, mas a gente deseja humanizar aquele animal. Então a gente não tá tratando tão bem, a gente tá transfigurando a essência daquele animal, né? Então esse texto é muito interessante por causa disso. O segundo texto eu acredito, eu não ranqueei, não coloquei em ordem de preferência, mas eu acho que ele é o meu segundo preferido. Ele tá aqui nessa coletânea de textos do Vassili Grossman, que chama-se A Estrada. O Vassili Grossman eu não sei exatamente, ele tem um conflito com nacionalidade, né? Então eu não sei exatamente qual a nacionalidade dele, mas ele viveu muito tempo na União Soviética, né? Eu não lembro se ele nasceu necessariamente na União Soviética ou se ele foi pra lá depois, enfim, mas ele viveu na União Soviética. Se eu não me engano, não era na Rússia, posso estar enganada, mas era em algum dos países ali adjacentes. Ele tem muito essa questão com nacionalidade, em várias obras dele ele fala sobre essa questão, e é isso que eu acho interessante, porque o Vassili Grossman fala tanto de nacionalidade, de pertencimento a um grupo, a uma cultura específica, tal. Também por ele ser judeu e ele ter essa relação meio conflituosa com a cultura judaica. Então ele tem muito essa questão particularista, aquilo que nos torna particulares, assim, aquilo que torna o ser humano pertencente àquele grupo de pessoas e não a esse. Mas ao mesmo tempo, nesse ensaio que eu vou comentar, ele fala de uma maneira muito mais universal. Ele mostra um lado que não é particularista do ser humano, que não é de nacionalidade, daquilo que nos diferencia de outro, mas ele mostra um caráter do ser humano que é um caráter necessariamente universal. Esse texto chama-se A Madonna Sistina. Aqui tem uma imagem da Madonna Sistina. Pelo que eu saiba, Madonna é um tema, né? Dentro da pintura, das artes, Madonna é um tema, que é o tema da mãe de Jesus, né? De Maria. Então, eu não sei se necessariamente precisa estar Maria segurando o menino Jesus, ou se pode ser Maria sozinha, mas eu sei que Madonna tem esse caráter, é uma temática, né? Não é um nome de uma obra em específico. Essa obra se chama Madonna, não. Toda obra que tem ali em volta a temática da vida de Maria, então é chamada de Madonna. Aqui existe uma Madonna específica, que é a Madonna Sistina de Rafael. Então ele tá tratando dessa Madonna aqui, que foi pintada por Rafael. Nesse texto, ele conta sobre a experiência dele vendo essa Madonna pessoalmente. Ele fala assim: as tropas vitoriosas do exército soviético, depois de destruir e aniquilar o exército da Alemanha fascista, levaram para Moscou quadros da Galeria de Arte de Dresden, Então, por essa apreensão desse material, dessas obras artísticas por parte do exército soviético, houve uma exposição em Moscou. O Vassili Grossman foi nessa exposição e viu pessoalmente essa Madonna. E ele escreve um texto em homenagem a esse momento que ele viveu. E aí, o mais interessante é que ele fala sobre a universalidade dessa obra. Ele fala sobre a perenidade de outras coisas e tem um momento até bem bonito em que ele comenta que ele leu muitas obras literárias maravilhosas, que ele já viu muito do potencial artístico do ser humano, sabe, na sua máxima potência, mas que ele acha que todas essas coisas eram perecíveis, porque no momento em que ele viu aquela Madonna ali, a Madonna Sistina de Rafael, ele percebeu que perene mesmo, eterno mesmo, era aquela obra.
E ele falou que pode se passar anos e anos e anos, aquela obra ainda vai ter algo a dizer, aquela obra ainda comunica aos corações humanos. Pode se passar centenas de anos. Então, o que ele faz é falar sobre essa universalidade dessa obra, né? Uma obra de um de um pintor que não compartilhava da mesma nacionalidade dele, sobre uma temática, né, profundamente cristã, enquanto que Vassili Grossman era judeu, né, nasceu judeu, era etnicamente um judeu. Então, você vê que existe muita coisa que poderia separar Vassili Grossman dessa obra, mas há nela um quê de universal tão forte que ele, mesmo assim, se emociona vendo a Madonna. E é muito bonita a maneira como ele descreve. Em um momento ele fala assim: entendi que, até ver a Madonna Sistina empregara levianamente essa palavra de poder tremendo, imortal, confundindo a poderosa existência de algumas obras humanas, especialmente grandes, com a imortalidade. E cheio de reverência por Rembrandt, Beethoven e Tolstói, entendi que, de todas as criações do pincel, do buril e da pena, que fulminaram meu coração e minha mente, apenas esse quadro de Rafael não morrerá enquanto o ser humano viver. Então ele vai descrevendo o que há de universal dentro desse quadro, né? O amor de uma mãe por um filho, o olhar já um pouco desesperado, já um pouco esmorecido, triste pelo futuro do filho, o medo, amedrontada pelo que vai acontecer ao filho. Tudo isso está dentro dessa obra. Então não é uma obra restrita a um caráter, digamos assim, religioso, mas ela comunica, né, a maternidade que faz com que nós, seres humanos, existamos nesse mundo, né? É porque pessoas foram mães e nos deram à luz. Então é muito bonito. Esse texto é muito bonito, vale muito a pena ler esse texto. O próximo não é um conto, eu tava acreditando que era um conto, mas não é. É uma novela, chama-se Noite, do Érico Veríssimo. Uns 2 anos atrás eu tive uma loucura, assim, por Érico Veríssimo. Quando eu tinha uns 15 anos, eu conheci o Érico Veríssimo por meio do Olhar os Lírios dos Campos. Nos Campos. Olhar os Lírios dos Campos. Dos Campos. Então eu conheci ele por meio dessa obra, desse romance. Foi uma das primeiras obras da literatura brasileira com a qual eu entrei em contato. E me encantei muito na época, também li outros livros, li Clarissa, Caminhos Cruzados, mas passou um tempo e eu parei, assim, de procurar por Érico Veríssimo. Até que, uns 2 anos atrás, eu conheci a trilogia O Tempo e o Vento, quer dizer, eu já conhecia, mas eu verdadeiramente conheci, né, li. E fiquei chocada, assim, que eu acho aquilo lá grandioso e não vejo ninguém falar sobre isso. Eu faço mestrado, né, sou formada em letras português e faço mestrado em literatura, e você vê as pessoas ignorando realmente. É como se não existisse uma obra assim desse tamanho monumental dentro da literatura brasileira. Isso é muito triste. Então nessa época eu fui atrás de outros textos de acadêmicos sobre as obras do Érico Veríssimo, sobre a vida dele e tal. E eu me deparei com essa novela, Noite. Essa novela, ela é completamente diferente de tudo que eu li até hoje do Érico Veríssimo. Ela tem um caráter puramente dostoiévskiano. É uma novela puramente dostoiévskiana. Ela tem um ar sombrio, ela tem um ar de culpa, de medo, de repressão. Eu acho que esse cinza, ele contrasta muito bem, esse cinza da capa, com o texto em si, com a novela. E o fato dela se passar de noite também é uma coisa muito angustiante. O que se trata, né? O que a gente vê aqui nessa novela? A gente vê um homem que acorda final da tarde, início da noite, num lugar que ele não sabe onde é, ele não conhece muito bem, ele perdeu, assim, a memória das últimas horas, ele não sabe o que o trouxe até ali, com quem ele estava, o que ele fez, ele não sabe nada, deu um apagão total na memória dele. E o que ele faz? Ele começa a traçar aquilo que ele poderia pensar que foi o trajeto que ele fez. Só que ele já acorda com uma sensação leve ainda de que aquilo que trouxe ele até ali
foi uma ação muito errada da parte dele. Então, ou ele cometeu um crime, ele fez alguma coisa, tem alguma coisa muito errada que ele fez. Só que esse sentimento, ele é pequeno, só que ele vai começando a crescer e ficar gigantesco. Em determinado momento, ele já tá tão amedrontado com aquilo que ele acha que ele fez e ele nem lembra o que é, que ele vê um carro de polícia e ele foge. E ele chega até a se machucar bastante nessa fuga, porque ele tem certeza de que a polícia tá perseguindo ele. E eu acho isso muito dostoiévskiano, porque existe essa mania de perseguição, esse egocentrismo que vai até a máxima potência em alguns personagens de Dostoiévski. Então aqui existe exatamente isso. Ele acha que ele fez uma coisa errada e as pessoas estão perseguindo ele. Todo mundo sabe aquilo que ele fez, mas ele não sabe. Então ele fica tentando tirar também conclusões a partir daquilo que as pessoas falam pra ele. Então é um personagem muito perturbado. É um texto muito perturbador. Eu acho muito perturbador. Então é um caráter que não se vê tanto em literaturas brasileiras. Eu, pelo menos, não conheço nada que chegue nesse sentido de romance psicológico bem pesado mesmo, sabe? Bem carregado. Por isso que eu gosto tanto desse texto. Ele é realmente um achado no meio da literatura brasileira, né? Numa literatura que às vezes a gente exalta tantas coisas muito semelhantes, textos sempre muito semelhantes. Isso aqui é um achado. Ele é diferentão e muito assustador. Por fim, o meu texto preferido da vida. Eu acho que hoje em dia eu já posso dizer isso. Se me falarem, qual é o seu livro preferido? Eu diria que na verdade não é um livro, é um conto. E é um conto que está aqui no Duas Narrativas Fantásticas, do Dostoiévski. Tem 2 contos aqui. Tem o Adócio, que é o primeiro, e o segundo, que é o que eu vou comentar, O Sonho de um Homem Ridículo. Esse texto é, assim, o melhor texto da face da Terra que eu já li, assim, que mais me tocou profundamente na minha experiência pessoal, da minha vida. Eu li numa sentada na biblioteca da faculdade, quando eu chegava, tinha que chegar muito antes, né, porque o ônibus passava muito cedo, então eu chegava muito antes do horário da aula e eu ficava lá lendo, né, na biblioteca. Li ele inteiro nesses períodos em que eu ficava na biblioteca da faculdade. E foi muito bom. Quem quer, assim, se aventurar a ler esse texto, eu sugiro que leia da maneira como eu li. Lê de uma vez. Um dia, uma tarde. Ele é um texto de umas 40 páginas. Então, numa tarde, você senta e lê ele de uma vez. Porque ele reverbera, ele tem um efeito muito forte. Primeiro que eu acho que é, assim, muito difícil alguém parar no meio desse texto. Muito difícil. Porque é um conto que te prende muito. E também porque eu acho que você vai, sabe, assimilando melhor quando você lê de uma vez, assim. E você realmente adentra a história, né? Entra na história com mais profundidade. Aqui, o que a gente tem? Um personagem tipicamente dostoiévskiano. Um cara com uma vida razoável, tranquila, mas que vive internamente, assim, um turbilhão de emoções. E em determinado momento, ele, cheio daquele turbilhão de emoções, sempre raivoso, ou nervoso, ou com medo, sempre, sabe, aquela pessoa muito intensa, de repente ele para de sentir todas as coisas e começa a sentir uma indiferença latente. Ele é completamente indiferente a todas as coisas. E isso, inicialmente, pra ele, ok. Ele tem até um momento que ele tá com 2 amigos conversando, e esses 2 amigos estão discutindo sobre um assunto de política e tal, da época. E ele tá lá calado, ele não tá nem aí mesmo. Ele é completamente indiferente a todas as coisas. E esse amigo vira pra ele e fala, uai, você não vai emitir sua opinião? E ele fala, não. Por que eu emitiria minha opinião? Eu não tô nem aí pra isso mesmo, não. Não, isso, na verdade, isso nem tem importância. E aí as pessoas começam a achar ele meio estranho. E aí incomoda ele essa impressão que as pessoas têm. Então ele começa a se afastar, querer se distanciar das pessoas por causa disso. Ele não quer ser considerado também um estranho, sabe? De as pessoas ficarem olhando pra ele de maneira estranha e tal. E essa indiferença vai crescendo, crescendo, crescendo. De forma que ele percebe que só ele no mundo é assim. Pelo menos ele não conhece mais ninguém que seja assim. Então esse desespero dele o leva a buscar uma maneira de tirar a sua própria vida. E é isso que ele busca fazer. Ele compra uma arma, mas ele não dá cabo. Por quê? Porque ele é tão indiferente, então ele simplesmente coloca a arma de lado e resolve não fazer nada. Até que em determinado momento,
Um dia, quando ele tá saindo de uma festa, já muito revoltado, porque ninguém entende como ele é, ninguém compreende ele, a indiferença dele, ele se encontra com uma criança. Ele tá andando, uma criança chega até ele no meio da rua, à noite, tarde da noite, e começa a gritar por mamãe. Pega na roupa dele e fica, mamãe, mamãe. E ele começa a entender que ou ela tá em busca da mãe, ou ela está pedindo socorro em nome da mãe. E ela sempre puxando ele pra algum lugar. Então ele dá um chute nela, fala, menina chata, dá um chute nela, manda embora. E aí, quando ele chega em casa, ele realmente para pra pensar na atitude que ele tomou. E no quanto que a indiferença dele levou ele a essa posição de renegar a ajuda a uma criança. A partir disso, ele decide se matar, mas antes ele dorme e ele tem um sonho, que é o sonho que tá aqui no início, né? Isso tudo que eu tô contando pra vocês é tipo parte inicial do texto, assim, poucas páginas iniciais, porque a maior parte do conto é realmente o sonho que ele tem, o sonho do homem ridículo. E no final você vai entender por que que ele que tá escrevendo, tá? Esse conto é em primeira pessoa, por que que ele se denomina um homem ridículo, e ele vai descrever também esse sonho, que é a parte mais interessante. Esse texto, para quem gosta dessa discussão sobre ciência, cientificismo, razão, em detrimento da fé, esse diálogo entre essas áreas, né, humanas, entre a questão racional e a questão não só emocional, mas espiritual, esse texto é excelente, porque ele realmente toca nesse assunto. Eu acho que ele é assim, dos textos que eu já li, é o texto que melhor aborda essa questão de como nós achamos que temos a nossa racionalidade da maneira mais límpida possível, ou seja, nós compreendemos tudo da maneira mais límpida, mais clara, sem nenhum tipo de venda quando nós analisamos racionalmente, mas na verdade a racionalidade pode ser também a nossa venda, pode vendar nossos olhos para que nós compreendamos a realidade. Justamente a racionalidade pode fazer isso. Então, esse texto é muito interessante para conversar sobre esse assunto especificamente. Você vê que o personagem principal é um grande materialista e no sonho dele ele vai experienciar aí as consequências desse materialismo num âmbito mais escalonado, sabe? Em relação à sociedade como um todo. É muito, muito, muito bom. Esse é o meu texto preferido do Dostoiévski e eu acredito que seja o meu preferido da vida, de ficção, meu preferido da vida. É isso, são todos textos curtinhos. O maior pode ter aí umas 100 e poucas páginas, que é o conto do Thomas Mann, mas que são aqui nessas coletâneas muito bons, porque tem outros textos também muito bons dentro deles, desses livros, dessas coletâneas de textos, e também porque te dá a oportunidade de ler alguma coisa mais curtinha e que reverbera muito, que faz a gente refletir muito e que pode nos levar a outros contos, a outras histórias que tenham aí temáticas semelhantes ou até mesmo que sejam do mesmo autor. Para quem não conhece algum desses autores, são todos maravilhosos e vale a pena ler muita coisa deles, não só necessariamente os textos que eu abordei aqui. Então é isso, espero que tenha sido proveitoso. Tchau, tchau!